amigos, falamos ao vivo e em definitivo. Nosso entrevistado já, vamos que vamos. Haja coração, é muita emoção. A entrevista de hoje é com ele, diretor cultural do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, empresário, escritor, pesquisador. Vai nos contar tudo e muito mais sobre uma história importantíssima, interessantíssima. O pirata Zulmiro e a expedição para a Ilha Trindade. Vem pra cá, Marcos Juliano! Coisa louca! Haja coração, pirata! Uma honra poder estar aqui, compartilhar com vocês e com os ouvintes essa história incrível do pirata Zulmiro e do tesouro que ele escondeu na Ilha da Trindade. Não, que história, isso é real. História é verdade, exatamente, já começamos por aí. Exato. É real essa história? É real essa história. O último capitão pirata do mundo veio se esconder aqui em Curitiba 200 anos atrás, aqui no Pilarzinho, vizinho aqui da emissora, e ele era líder do bando que escondeu o maior tesouro pirata do mundo em uma ilha deserta no meio do oceano, a Ilha da Trindade. E eu desvendei toda a história dele após 18 anos de pesquisas. Vinha localizar o pirata. Ele morava aqui no Pilarzinho e morreu em 1889. Foi enterrado no cemitério municipal. Encontrei ele na Inglaterra, na escola onde ele estudava, em Eton College, no ano de 1811, e na Marinha Real Inglesa. É inacreditável que Curitiba está no epicentro da maior história de tesouros e piratas do mundo. Inacreditável que a gente mora, vive aqui e não sabe nem ouvir falar de dessa tantas história. lendas, de tantas histórias. E Marcos, como que começou essa vontade por pesquisar essa história a fundo? Essa história, ela começou, como eu te falei, há 18 anos atrás, quando eu descobri a lenda que existiam túneis subterrâneos que cortavam o centro histórico da cidade. E eu me formei em economia e minha segunda faculdade foi jornalismo. E eu comecei a investigar essa história dos túneis e vinha localizar no ano de 2006 um túnel embaixo do antigo clube alemão Concórdia, lá no centro da cidade. E daí existia no porão um túnel de fuga pro imóvel do lado. E eu comecei a investigar mais essa história dos túneis e vinha descobrir uma reportagem na Casa da Memória, nos arquivos da Casa da Memória, de uma galeria de túneis que tinha aqui no Bosque Gutierrez. E daí existia a lenda de que o pirata Zulmiro, até um pirata inglês com esse nome esquisito de Zulmiro, havia morado aqui em Curitiba. Nordeste, né? Zulmiro, né? O pirata Zulmiro. E daí Parece personagem do Chico Anísio. Zulmiro, né? E ele havia escondido um tesouro dentro desses túneis subterrâneos aqui no Bosque Gutierrez. E ali que detonou esse processo. Eu comecei a pesquisar essa história, atrás de documentos antigos. Meu Jesus. E Porque até então era uma lenda, como você disse. Nem você sabia se era real ou não essa Eu mesmo história. duvidava, porque imagine, um pirata inglês com esse nome de Zulmiro vendo se esconder em Curitiba. Não faz nenhum sentido, parece piada, né? Piada, né? Ó, Curitiba tá a 100 quilômetros do oceano, aqui no primeiro Planalto. Não fazia nenhum sentido ainda mais. Mas era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. Esse pirata que veio esconder e escondeu o tesouro dele dentro dos túneis, aqui de Curitiba. E eu vasculhando essa história, eu vinha localizar cartas, isso pesquisando nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, cartas que foram publicadas no ano de 1896 no Jornal do Brasil por um cidadão inglês que alegou que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. Eu sei quem é esse cara. Zico Lamour. Só pode ser É o nosso ele. dinossauro da Jovem Pan. Nessa data, pode. ficou amigo, é o Zico, claro. Na época, o Zico já tava lá. Na época o nome dele era Sam Edwards. Daí eu falei assim, cara, se for pra falar, é Zico e Zulmiro, fazer uma dupla. Vai surgir Então, Zulmiro Zico. Zulmiro Zico. E daí o que Zulmiro. acontece? Essas cartas aí relatavam por coincidência, que você falou, o nome dele era Edward Young. Era um imigrante inglês que migrou para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate e ficou sabendo da história de um velho inglês que morava escondido no meio do mato aqui em Curitiba há mais de 50 anos. E ele visita esse velho inglês, encontra um velho de 80 anos e morava o velho e uma escrava, e ele fica amigo do velho, só que ele fica surpreso porque era um velho que sabia falar latim, grego, outras línguas, conhecia a cultura inglesa, era um velho com uma cultura meio superior. Até ele se pergunta, o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil num casebre? Esse velho tem algum segredo. E ele existe ainda hoje, né? Chama arroz marroquino. Nós que Adelar, acho que é. Adelar é. Ele tá lá escondido em Campo Largo. No arroz marroquino. Ele fala que é de Campo Largo, mas é daqui. É E Zulmiro. daí o que acontece? O Edward faz uma amizade com o Zulmiro, com o velho, e passa-se um ano dessa amizade, esse inglês volta, fala que vai voltar pra Inglaterra, e o velho resolve contar toda a história pra ele, mas esse
esse velho pede um juramento pra ele não contar esse inglês, não contar a história do velho enquanto ele for vivo. E o velho fala que ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, vinha de uma família muito rica, estudou na escola inglesa de Eton College. Essa escola é a escola mais famosa do mundo, onde o futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, estudou em Eton College. Depois de Eton, ele entrou pra academia naval, só que ele era uma pessoa muito orgulhosa, porque ele era de sangue azul, ele é nobre. E ele tem um desentendimento nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe. Ele mata um outro oficial sem querer numa briga, e ele deserda. E daí ele abraça a pirataria. E ele adota esse nome de guerra de Zulmiro. E um detalhe, ele começa a falar que era um pirata grego, porque Zulmiro é um nome da região ali da Mediterrâneo, da Grécia. E ele vem pro Atlântico Sul aqui praticar a pirataria. E aqui no Atlântico Sul ele faz um pacto com outros dois piratas, um espanhol chamado José Sancho e um pirata russo que eles apelidaram de Zarolho, porque ele havia levado um golpe de espada na cara e ficado cego de um olho. E era o Zulmiro, Zarolho e José Sancho. Essa história tá muito boa, cara. Só melhora. Zarolho. Só melhora. Em 5 minutos parece que eu dei a volta ao mundo aqui, cara. Meu Deus. Eu tô esperando que hora chega Matinhos nessa história. Eu tava pensando, tava achando que era o Cerveró já, viu? Zóio caído, pirata, zóio caído. Eu quero saber que horas que chega a Ilha da Trindade. Essa que eu acontece? quero. E desses três piratas, eles escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico pra ser o banco pirata deles, o fruto onde eles botavam os roubos. O QG. A Ilha da Trindade, o QG deles. E daí os três escondem ali, e o Zulmiro até ele fala um detalhe. Ele fala, ó, eu e o José Sancho, nós enganamos o pirata Zarolho. Era pirata passando a perna em pirata. Eles escolheram 2 depósitos na ilha, um na baía sudoeste da ilha, onde os piratas cavaram uma gruta ao lado de uma montanha, lá o Pão de Açúcar, e esconderam uma parte do tesouro, e o Zulmiro e o José Sancho escolheram um depósito no interior da ilha, mais rico, onde eles botavam os barris com as moedas de ouro, as pedras preciosas. E daí ele fala que o José Sancho, a Maria Espanhola, afundou o navio e ele morreu. E o pirata russo Zarolho foi capturado com o bando dele, foi levado pra Havana e todo mundo foi enforcado. E o inglês pergunta pro Zulmiro, mas como é que isso veio parar em Curitiba? E ele fala que ele foi capturado por um navio de guerra de inglês no meio do oceano, e aquelas coincidências do destino. Um dos oficiais de bordo do navio de guerra era colega dele do tempo da academia naval. Quando reconheceu o pirata, não quis enforcar o amigo, simulou a fuga dele aqui no litoral sul do Brasil, com a condição que o pirata fosse pro interior do Brasil e nunca mais voltasse a ser um pirata. Ele soltou o pirata aqui, ali na Baía de Paranaguá, eu imagino, e 9 dias depois o Zulmiro subiu a serra e chegou em Curitiba, isso por volta de 1828. Curitiba tinha 4 mil habitantes. Uau. E o pirata ficou escondido aqui até antes dele chegar. Aqui, um mês após chegar, ele arrebatou uma jovem escrava para ser a criada dele ali. E até eu vim a descobrir que depois ele libertou essa escrava, casou com ela e teve filhos com essa escrava ainda. Nossa, meu Deus do céu. E daí o que acontece? Essas cartas foram publicadas e o Zulmiro fala uma coisa ainda pro Edward. O tesouro está lá na Ilha da Trindade, porque os outros 2 piratas morreram, e ele escreve um roteiro de como encontrar esse tesouro e entrega pro Edward. Isso em 1880. Tipo um mapa da ilha. Um mapa da ilha de como encontrar os 2 lugares do tesouro. Só que ele pede aquele juramento: você não torne pública essa história enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, tá livre do juramento. E entrega esse mapa do tesouro, esse roteiro pro Edward. O Edward se despede dele, volta pra Inglaterra. E vai pra ilha, claro, né? Então, mas nem passam-se 16 anos. Até o Edward volta pro Brasil, mora lá em Minas Gerais, mora no Rio de Janeiro. O Edward nunca mais volta pra Curitiba, e até ele desconfiava. Ele falava, cara, encontrei um velho maluco lá em Curitiba que me contou uma história muito... Andava de sunga empurrando uma bicicleta. Muito bizarra, Zulmiro assim, não sei se eu vou Man, acreditar. Zulmiro Man, Ele Zulmiro duvidava da história Mas não mesmo. faz sentido nenhum mesmo. Então, Se chega uma pessoa pra contar pra você, Cole, você iria Tá louco, acreditar? tá bêbado. Não, Tá daí- fora do juízo. A história já é estranha quando fala que alguém de Curitiba tá conversando. Já começa aí. E daí o que acontece? A gente avança 16 anos, a gente vai pro ano de 1896. O Edward agora tá com 36 anos, casado, com 4 filhos. Ele vê esquecido a história do pirata. Quando ele vê lá um jornal, o Gazeta de Notícias de 30 de março de 1896. Meus caras enciclopédia. Não, ele Ele é um impressionante. Ele Manjo das contando. datas, né? Olha. E daí o que acontece? Essa reportagem fala de expedições da Inglaterra pra Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo que tinha uma cicatriz no rosto fugiu de uma captura, o bando dele foi enforcado em Havana, e esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850 e entregou o mapa do tesouro para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses, de posse desse mapa, fazem 3 expedições para a ilha em 1880, 1885, 1889, só que justamente onde os piratas cavaram a gruta que eles cavaram no pé da montanha, a Ilha da Trindade, ela é um vulcão extinto, e a pedra vulcânica ela desmorona de forma muito fácil, e o morro desmoronou em cima do local do tesouro. E esses ingleses tentaram até cavar com pá, só que caíram milhares de toneladas de detritos e entulhos. E eles não encontram
encontram nada do tesouro e sai essa reportagem contando isso. E quando o inglês Edward vê essa reportagem, ele fala: parou, esse cara que é o pirata Zarolho, que o Zulmiro achou que havia sido enforcado em Havana. O que ele faz? Ele manda um telegrama pra Curitiba, isso em 1896, e pergunta: cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falam pra ele: o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Ele vai lá, pega os negócios dele, encontra o roteiro do tesouro e ele quer montar uma expedição pra ir pra ilha. Até ele tenta uma reunião com o presidente Prudente de Moraes na época, que era a capital do Rio de Janeiro. Meu Deus! Olha. Caraca! Como é que é o nome dessa série na Netflix? Só pra... É o que eu tô pensando, como é que isso não virou uma série? Uma série. Tão rica a história. Mas a sensação é que eu tô num audiobook aqui, um livro de áudio. Não, e ele conta com detalhes e consegue envolver a gente de um jeito. E daí o que acontece, né, o negócio? O Edward, ele recebe essa negativa do governo brasileiro, ninguém acredita nele, que ele encontrou um pirata no interior. Ele resolve ter a ideia de escrever cartas ao Jornal do Brasil, só que ele toma cuidado, ele coloca um pseudônimo, as iniciais J.F. O interior que você fala é onde? É, no interior. Campo Largo? Interior, né? Lá é o Pirata Zico. Lá é o Pirata Zico. Vamos E daí continuar. ele escreve essas 8 cartas, só que ele oculta. Ele fala que encontrou o pirata no norte do Paraná, ele não fala a realidade. Ó, lá em Siqueira. Siqueira Campos. Lá em Siqueira. Almirante. O pirata lá plantava café. Não, Mas aqui, o de Curitiba é o Zulmiro, o de Campo Largo é o Zico. E daí tem um anão de Almirante, né? Mas se você E analisar... o gigante Colemar. Mas geralmente tem tudo a ver, né? Pirataria É o completa. Almirante que chegou lá, né? O Almirante. Então faz sentido. Tamandaré. É, Boa. E daí o que acontece? Ele escreve essas cartas e na última carta ele fala que ele tá com o roteiro do tesouro, que ele quer parceiros pra montar uma expedição pra ir pra Ilha da Trindade. E um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa desse inglês pra roubar o roteiro do tesouro Lázaro. e matam ele, dão um tiro no peito. Do O inglês Edward? morre. Do Edward. O Edward morre assassinado em 1896. você tá de Daí brincadeira? a história desaparece da imprensa. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele mexendo nas coisas do tio que É foi muito assassinado. bom que ele falou agora, Ora. que nós estamos falando em 1800 e pouco, ele falou, a história some da imprensa. Nunca aparece, né? 1803, some da imprensa. Sobre, né? Não Alguém falaram tirou os nada na arquivos. internet. Não comentaram Roubaram mais os nada. arquivos. O Choquei não postou nada. Não saiu na hora da venenosa. Quanta fofoca essa história renderia na época. E hein? aí, E daí, em 1910, o sobrinho dele, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro, encontra as cartas, e eles fazem a primeira expedição brasileira em 1910 para a Ilha da Trindade. Eles não encontram nada, porque Você a Ilha já da foi na Trindade, Ilha da Trindade? ainda não fui, mas eu vou contar como é que nós estamos organizando a futura expedição. Vamos chegar lá Isso aí, a ainda. gente vai chegar. Tô junto, hein? Eu tô E junto. deles fazem mais 4 expedições, não que levar um encontram Zico. nada. A história é bem, sai viralizada na imprensa naquela época, são mais de 40 jornais do Brasil inteiro que noticiam. E daí no ano de 1912 essa história chega em Curitiba e o maior jornal da cidade, a República, expõe uma manchete falando: uma revelação, o pirata Zulmiro viveu aqui em Curitiba. E daí que o pessoal falou: calma aí, o velho do mato era um pirata, que ele nunca contou pra ninguém que era um pirata. E daí começaram: onde que o velho morava? Não, mas o velho morava aqui perto das Mercês, aqui no Pilarzinho. E daí eles descobriram em 1916 essas galerias no Bosque Gutierrez, que foram os jesuítas que construíram antes da expulsão deles do Brasil. E o pessoal começou a misturar as coisas. Não, o tesouro do pirata não tá na Ilha da Trindade, tá escondido aqui em Curitiba, dentro das galerias. Daqui que vem a lenda urbana de que o pirata Zulmiro escondeu o tesouro aqui, não na Ilha da Trindade. Esses dias o Anderson comentou essa história aqui e eu dei a minha opinião, que eu acho que ela tá debaixo da cruz aqui do lado. Do Pilarzinho. E ele ficou, Vamos inclusive, cavar, aquela vamos cruz. cavar. Aquela cruz, Eu é. nunca entendi por que essa cruz aqui do Eu lado. acho. É que aqui foi um dos tópicos, a cruz aqui, o Pilarzinho, quando começou até, a primeiro vestígio aqui é de 1746, é bem o início da cidade, uma das povoações que tinha aqui. Mas o pirata, eu vinha descobrir que ele morava, era o lote 614 aqui no Pilarzinho, que é exatamente atrás da Universidade Livre do Meio Ambiente, aqui do lado da Aqui rádio. E o que acontece? Meu, é aqui. O pirata, Aqui atrás. porque o que acontece? O pirata, ele tava fugindo, ele tinha medo até que os ingleses fossem atrás dele, então ele pegou uma das regiões mais altas da cidade, Os ingleses onde ele falaram, pudesse... Stop! Stop! Stop, pirata! Stop, pirata! It's here! Pirata, É isso aí, eu já não sei. Eu só sei a parte do pirata! pirata. E daí o que acontece, né? A história também, depois eles não encontram nada aqui nos túneis, vasculham na Trindade, desaparece. E daí a gente avança para a Segunda Guerra Mundial, no início dela, em 1939. Um jornal do Rio de Janeiro começa a resgatar e volta essa história. E eles vão entrevistar esse sobrinho do inglês que
encontrou o roteiro que organizou a primeira expedição e ele entrega o roteiro do tesouro escrito pelo pirata e é publicado na imprensa, o roteiro na íntegra. No jornal? No jornal. Não, mas é um mapa. Mas só que o que aconteceu? É a mesma coisa de postar a senha do cartão de crédito. Você entrega o ouro. Caraca. Tá lá o roteiro. O que acontece? Só que nessa época, o roteiro do tesouro ele foi publicado no dia 10 de agosto de 1939 e bem nessa época, um mês depois, explodia a Segunda Guerra Mundial. Então as manchetes eram Hitler invade Polônia, Hitler anexa a Áustria. E esqueceram do pirata. Fazer uma cortina de fumaça. Ninguém deu Ninguém bola. bola. Cortina de fumaça. Bom, pirata ali e tal. Passaram e o negócio despercebido, bombando. coitado. E daí outra informação quente também sai no início também, um ano depois, em 1940, aquele mapa que o pirata russo Zarolho entregou na Índia pros ingleses. Tava em árabe. Então, esse mapa tava por causa dos ingleses. Tava com o Zelensky já. Zelensky. Já tava Então, Os a Zelensky Marinha... estão brigando por causa disso. Agora o Putin e o Zelensky no mapa. Tem algum tesouro lá que Esse eles mapa têm. estava de posse dos ingleses, eles fizeram as expedições bem na baía sudoeste da ilha onde teve o desmoronamento, e a Marinha Inglesa, ela devolveu esse mapa para a Marinha Brasileira, uma série de documentos. E um tenente nós. da Marinha Brasileira encontra o mapa e publica no jornal o mapa. O mapa é o roteiro do tesouro. Nossa. Só que tava a Segunda Guerra bombando e ninguém prestou atenção Ninguém nisso. deu bola Literalmente de novo. bombando, né? A Segunda Guerra. Literalmente. Literalmente, né? E daí a história desaparece de volta da imprensa e eu resolvi resgatar essa história. Porque eu peguei todas as Onde é que tá informações. esse mapa hoje? Não, Então, e hoje olha eu teu botei no livro que eu publiquei. Yeah. O roteiro e o mapa estão dentro Mas- do livro. E olha teu azar, olha a cortina de fumaça de novo, porque os caras invadem o Congresso e ninguém lembra do mapa. Bolsonaro e Lula ficam ali Lula ali. brigando. Não, eu acho que foi a guerra da Rússia de novo. De novo. De novo. Faz o E o Colemar que procurando acontece? o mapa. Eu resolvi resgatar Vou essa chegar história, primeiro. né? Pra encontrar, né, o tesouro. Mas assim, eu resolvi resgatar essa história. Até eu fui dar uma palestra em 2017 no Museu Paranaense, que eu havia encontrado essas cartas do Edward Young, esse material. E daí o pessoal falou, Marcos, mas essa história é difícil de acreditar. Daí eu resolvi escrever um livro. Realmente é difícil. É uma história complicada. Complicada. E você falar de tesouro pirata hoje é que nem falar de discos voadores. É muito extravagante a história, ainda mais no século XXI. E daí eu resolvi escrever um livro pra poder mostrar Não, pra comunidade acadêmica. Eu acredito. Se fosse o Naldo contando, eu não ia acreditar, mas é você, eu Não acredito. acredita, né? Olha, que legal, Bruno. É você e o Rafael Greca. Se contar, a gente acredita. Acredita. É verdade, o Greca Greca também, conhece muitas muito. Mas e histórias a de ilha? Curitiba. A ilha? Então, e daí o que aconteceu? Mas uma coisa interessante só. Eu vasculhando para que eu escrevesse esse livro, eu fui vasculhar porque eu lembro que em 1896 o Edward mandou aquele telegrama para Curitiba e perguntou cadê o velho do mato e falaram que ele morreu há 6 ou 7 anos atrás. Isso dá as janelas de 1889 e 1890. Eu peguei essas datas e fui em cima dos registros do livro do Cemitério Municipal São Francisco de Paula de 1889 e 1890 Meu Deus. e localizo o João Francisco Inglês que morreu com 90 anos, o nome que o Pirata Zumbi usava em Curitiba. Como é que era o nome? João Francisco e o sobrenome inglês. Ele botou, na verdade, um sobrenome falso, um adjetivo pátrio, que é inglês com Z. Era que nem chamar Luciano italiano, João português. Ah, ele colocou era o velho inglês com Z. Inglês Inglês com com Z. Z. E daí eu vi Caraca. que era o João Francisco. Daí Você baseado. conheceu, Zico? Não, lá em Campo Largo tem a família Tem a inglês. família inglês? A família Tem, inglês que é tem. com Z. Com Z? Não, descendentes do pirata. Pô, você já vasculhou lá, tem um Então, inglês, e a né? gente encontrou Deve até ter os familiares, resquícios. baseado nesses documentos. Caraca, velho. Uau. Eu podia ser Semer com Z, né? Zemer. Zemer, da família austríaca. E daí acontece. Cara, que história Quer dizer, surreal. além disso, daí eu fui em cima com o nome dele, João Francisco, e ele falava que nasceu em Cork, na cidade de Cork, que era o sul da Irlanda, parte do Reino Unido, em 1798. Fui em cima desses livros da escola inglesa de Eton College, que é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Então o pirata entrou no ano de 1811. Eu imaginava que o nome dele podia ser John Francis, que é a tradução do João Francisco. É, pode Não é que eu localizo no ano de 1811 o John Francis Hodder, não. a família lá na escola inglesa. Caraca. Hodder, com H-O-D-D-R, a família mais rica do sul da Irlanda. Ele nasceu num castelo. Família riquíssima até. Riquíssima. Era convidada para os jantares no almoço lá Conor no McGregor. Palácio de Buckingham. E daí eu vim localizar que esse John Francis Hodder, que estudou em Eton College, que teve uma presença na Marinha Real Inglesa, é o João Francisco Inglês, que morreu em Curitiba com 90 anos. Não. É o Capitão Pirata Zulmiro, o último Capitão Pirata do século XIX na Nossa. nossa cidade. Esse cara tinha 5 RG, cara. 5 aí. É verdade, cara. E olha só, o Marcos tá contando essa história aqui pra gente, galera, mas
Mas o livro que ele trouxe, assim, é muito grosso. Sim. Imagina a história que não tem nesse livro. O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade. A história documentada do maior tesouro pirata do mundo. Ele tá só, você só tá dando uma palhinha pra gente eu aqui, tô, assim, né? dando uma por cima, né? Resumindo aqui. Mas o que acontece Que daí? papo. Baseado nesses documentos, eu fui convidado para ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Mas isso você vai contar daqui a pouquinho. Pode falar, Pode falar, pode falar. Então, Agora é com o pessoal no o YouTube. que acontece daí? Até retornando ali, eu fui convidado a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é a maior honra para um pesquisador paranaense, a entidade acadêmica mais antiga do estado, criada em 1900. E, assim, a média de idade lá é quase 80 anos, então são os senhores mesmo. Até o primeiro lá, o Santos Dumont, era membro, o Rui Daqui a pouco Barbosa. fica só você lá. Então, eu sou o mais jovem, mas é uma grande honra e eles me empossaram como diretor cultural. Você não tá nessa, E Zico? agora? Eu já saí. Saí na leva com o Santos Dumont. Saí com o Santos Dumont. Então, e daí agora a gente começou uma Um era negociação pai com da a aviação, Marinha outro era pai da Brasileira. masturbação. Ai, meu Deus. A live é boa por causa disso. Pode tudo. liberado, Pode É tudo. liberado. Vai, Liberado. continua. E daí o que acontece? Porque a Ilha da Trindade hoje é uma guarnição da Marinha. A Marinha ocupa lá, é um posto avançado, é o ponto mais a leste do território brasileiro. A Ilha da Trindade está distante 1.200 quilômetros da costa, no paralelo do estado do Espírito Santo, ali do município de Vitória. Uma base da Marinha, fica os marinheiros e tem uma base de pesquisadores. Então a gente começou agora com o Instituto Histórico e Geográfico organizar uma futura escavação arqueológica na Ilha da Trindade no ano de 2025. Porque com a tecnologia atual de detectores de metais, Eu radares, tenho um. sonares... O Zico vai, então. Tem, Eu né? comprei. comprou? Mais detectorismo? Você comprou Não, mesmo? mentira. Comprei. Você comprou, Zico? Não. Jura? Comprei. Então você tem que ir nessa Lá no aí. Paraguai? Não, comprei pela internet. Pela internet não tem, é um Não, então detectorismo. leva o Zico na expedição. Ele Eu vou, eu Leva vou. Só junto, faz Marcos. mesmo, né? Faz. Leva, que o Zico... Não, mas eu comprei um simplesinho pra me adaptar, depois eu vou. Então, eles começam esses detectores. ficando cada vez mais eles velho, começam, Tá muito velho, Zico. Zico comprou, gente. Só melhora. Mano, nós tava falando na brincadeira pra você comprar, cara. comprei. Eu falei, Mar, nós dois Mas eu temos que vou- cuidar, cara. Não, Falamos do OnlyFans, o cara fez. Falamos pro Zico comprar, o Zico comprou. Ele comprou. Detector, não, gente. E a gente já cantou a bola aqui pra ele comprar uma lancha. Compra essa lancha logo, leva nós. Vai, leva a gente lá. Leva nós no final de semana pra fazer um churrasquinho na lancha. Ô, meu, mas igreja. de verdade, a gente tava Daí- comentando ali, isso tinha que virar um filme, uma série, isso aí. Então, Documentário, olha né? só. Muito Que é legal. muito louco até essa história. Existe, a gente gravou durante a pandemia, que a gente aprovou um documentário pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal e foi lançado no ano passado. Tem, se você procurar no YouTube hoje, O Legado do Pirata Zulmiro. Você vê um documentário piloto. Pode falar. E daí agora a gente tá negociando porque o pessoal do History Channel tá enlouquecido pra pegar essa história, porque Mas eles têm a também- maldição de Oak Uau, Island. nos Essa teus história estudos. é demais. Fiquei com uma curiosidade agora. Nos teus estudos, tem, por exemplo, como que era a característica física desse pirata? Então, ele narra bem assim, que era um espanhol José Sancho, o russo Zarolho era um russo alto, que tinha essa cicatriz no rosto, mas o Zulmiro, ele fala que a família Roda era uma família alta, e olha que interessante. Ah, Nós droga. localizamos... Eu ia piruar a vaga dele no que era. filme. Tudo lá, Porque né? eu tô barbudo, meu inglês é bom, né? Pirata. Sim, Olha, pirata. Tá ótimo. Depois Curitiba. que eu encontrei esses documentos na igreja matriz, até um pesquisador ali de Joinville, vasculhando, ele encontrou o registro, a certidão de óbito civil religioso do pirata na igreja matriz, que falava... Ele casou, o pirata casou. E deixou com a escrava que ele pegou, a Rita de Tal. Oh, que piratinha pau mandada, ele casou. Ele O casou. pirata casou. E daí, olha só, nós encontramos a certidão depois vasculhando no cartório da antiga colônia argelina, a certidão de óbito civil dele, onde mostrava os filhos que ele deixou em Curitiba, o Joaquim, o José, a Maria e a Ana em inglês. E daí de forma Com Z. incrível, com Inglês Z. com Z. Nós, até quando essa história ela foi oficializada em 2019, a prefeitura de Curitiba fez uma cerimônia com o Rafael Greca, tudo É mais. verdade, estava lá. Greca ama esses eventos, né, Greca? Sim, coisa Comi de- bastante, tinha bastante comida. E Ele daí- adora uma cozinha com Z. Cozinha, verdade. Vamos cozinha. E daí a gente oficializou essa história e daí até um jornal aqui de Curitiba saiu uma notícia falando: você tem o sobrenome em inglês? Entre em contato com o pesquisador. 2 dias depois entrou em contato o Adriano em inglês e falando: Marcos, eu tenho informações que meu bisavô se chamava Joaquim, eu fiquei vendo que o Joaquim é um dos filhos do pirata e a nossa história de família é semelhante a essa. Eu lembro que ele me deu o contato da dona Isaíra em inglês, que mora hoje em Campo Mourão, e eu liguei pra dona Isaíra e antes da conversa falei: dona Isaíra, a senhora viu alguma coisa de pirata, história de tesouro? Ela não conhecia nada.
Eu falei, me conte a história, que parece que o Joaquim é bisavô de vocês, sobre o pai do Joaquim. E olha a história que ela me conta, que o pai do Joaquim, ele cometeu um crime e matou por acidente alguém na Marinha Real Inglesa, havia fugido no navio negreiro, fugiu aqui pro Paraná, subiu a serra, veio parar em Curitiba e adotou o sobrenome inglês e não o verdadeiro. Eu falei, é a mesma história que o Pirata Zumiro conta nas cartas, eles são os tataranetos do Pirata Zumiro, que carregam o sobrenome inglês com Z até hoje. E daí eles têm uma foto de um dos filhos do Pirata, Joaquim, até se falou por causa da altura, o Pirata ele era alto, que esse filho dele tinha 1,95 m, uma pessoa alta, barbudão, gente. E a família Roder ali. Surreal. Parece o Zico contando as histórias dele, é difícil até de acreditar. Não, eu joguei no Instagram aqui, ó, o nome em inglês, pra ver se aparecia. Cara, parece uma galera, velho. Tem um Mas pessoal esse de assim, Campo Largo, você foi até Campo Largo? Então, o que acontece? A gente tá assim, porque a família inglês, com Z, eu fui, depois das pesquisas, tem 3 ramos dela. Um ramo veio do Pirata Zumiro, outro ramo veio de uma família de Portugal. Nós vamos voltar pro FM e você continua por lá. Por favor. É muita história, tem que... E Marcos, a gente tava conversando lá no YouTube, né, no canal do YouTube, e você contando pra toda a galera que os descendentes, né, tipo tataranetos que você encontrou do Pirata Zumiro e tudo mais, o Zico perguntou de Campo Largo. Continua aqui pra gente. Família inglês, inglês com Z. Então, ela tem 3 ramos que eu fui descobrir nas pesquisas. Um ramo da família inglês eram de portugueses que migraram pro Brasil bem no finalzinho do século XIX. Um ramo da família inglês veio do Pirata Zumiro e outro ramo realmente veio com a imigração inglesa em 1870 na colônia Sungui. Então, assim, existem muitos ingleses, eu entrei em contato com várias pessoas, mas assim, a grande dificuldade é que geralmente a gente lembra até os nossos bisavós. Dificilmente a gente conhece nossos trisavós, tetravós, não conhece. Não. É difícil você lembrar. Né? Então você passa, né? Perde a história, se perde. né? Mas nós localizamos hoje essa parte da família inglês morando em Campo Mourão, que são descendentes do Joaquim Inglês, que é realmente filho. Um dos filhos do Pirata Zumiro. E daí a história começou a crescer a tal ponto que eu fui convidado, né, a ser membro do Instituto Histórico Geográfico do Paraná, e agora, através do Instituto, eu fui empossado como diretor cultural e nós começamos uma negociação agora com a Marinha Brasileira e com o IFAM para realizar essa futura escavação na Ilha da Trindade, porque o tesouro ainda está lá escondido. Por quê? Eram 2 depósitos na Ilha da Trindade. Um na Bahia Sudoeste, onde os piratas cavaram uma gruta no pé de uma montanha, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, teve um desmoronamento. A Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica e desmoronou o morro inteiro em cima. Nossa, Meu Deus. gente, pra piorar, né? Cada frase. Vai ficando cada vez melhor, né? Dia que for lá, Presidente, você libera a escavação na Ilha da Trindade? Pode fazer o que vocês quiserem, sabe? Eu acho que o Brasil precisa de investimento, acho que não só essa escavação, mas também o pré-sal é muito importante. Mas me leve junto que eu quero tomar rua e encher a cara. Com certeza, presidente, nós vamos juntos. Companheiro. E daí o que acontece? Existe esse depósito e existe um outro depósito no interior da Ilha da Trindade. E um fato interessante que também eles não encontraram em nenhuma das expedições, porque teve essa série de desmoronamentos. A Ilha da Trindade hoje é uma ilha com 10 km², essa base da Marinha. É uma ilha tipo aquele filme Jurassic Park, é bem inóspita mesmo. Sim. Difícil de aportar, ilha perigosa, já morreram várias pessoas mesmo nas trilhas, pelas ondas. Só que uma coisa muito interessante ocorreu. Nas minhas pesquisas eu localizei, no ano de 1902, um oficial da Marinha norte-americana foi para a Ilha da Trindade e ele escreve uma carta onde ele encontrou um lingote de prata perdido, solitário no interior da ilha. Desculpa a ignorância. É um lingote, uma barra de prata. Uma barra de prata perdida, sozinha, solitária. Eu penso, calma aí. E ocorreu outra coisa muito interessante. Foi no final da década de 90. Isso foi um sargento da Marinha do Rio de Janeiro que entrou em contato comigo. Foi no ano passado. E ele falou, Marcos, eu desconhecia essa história do tesouro. Ele não falou assim, ele falou, Marcos, né? Pô, meu irmão. Meu irmão. Porra, Carioca. não conheço essa história não, meu irmão. Então, caô. o que interessante, esse sargento ele falou assim, Marcos, essa história do tesouro é uma lenda até hoje na Ilha da Trindade. É que nem a gente falar hoje que existe o tesouro da Gruta das Encantadas na Ilha do Mel, que é puramente uma lenda. O pessoal não acredita lá. E dele falando que na década de 90, alguns marujos foram pra base da Marinha lá e um deles, andando no interior da ilha, encontrou joias quebradas. Vixe. E trouxe as joias pra aqui. E até ele comprou lá, esse sargento, umas pedrinhas preciosas. E até ele mandou pra mim de presente. Eu levei no Ourives, são pedras semi-preciosas. É um quartzo rosa, um topázio azul, um citrino amarelo. O quartzo
é azul. Estavam incrustadas em uma joia. Então isso é uma prova que realmente, se nós viermos agora fazer essa escavação arqueológica em 2025 e com a tecnologia, nós vamos conseguir encontrar algo. E um parênteses interessante, que eu aposto que os ouvintes estão curiosos para saber o valor desse tesouro. Isso. O Zulmiro, quando ele escreveu o roteiro do tesouro, ele fala em 8 milhões de libras, isso em 1880. E você atualizando esse valor pela calculadora do Banco da Inglaterra, bate 1 bilhão de libras, o que está escondido na ilha, fora o valor artístico, que é incalculável, porque um dos depósitos do tesouro, em 1821, os espanhóis estavam sendo expulsos de Lima. Então eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima e do Forte Real São Felipe, botaram no navio, e esse navio ia em direção à Espanha. E os piratas do bando do Zulmiro capturaram bem esse navio que estava o tesouro da Catedral de Lima, que são candelabros de 1,5 metro de ouro maciço, estátuas de ouro maciço tamanho real, e esconderam na Ilha da Trindade. Quanto que daria mesmo? Olha só, daria atualizado pelo valor do Zulmiro, 1 bilhão de libras, que dá 5 bilhões de reais. 1 bilhão de libras. Quanto que você pagou no teu detector de metal? 460. Será que não faz o serviço, Zicão? Você acha que a minha cabeça que eu Fazer só tô valer o escutando? investimento aí. Partiu, Zicão? Não, tô só escutando aqui. Claro que eu Eu vou. arrumo um pedalinho, nós dois, um pedalinho de cisne. Mas, cara, você acha que a próxima vez que eu for pra essa região, eu vou lá pra... Ouro pra Ilha da Trindade, 1 né? bilhãozinho, Zico. Mas eu acho sozinho. A gente volta e compra Campo Largo. Nossa, certeza. E muda, diz que é interior mesmo. Isso aí. Coloca como interior. E coloca Cara, Zico que- dos Palmares, como mas diz o história Max boa. aqui na live. Pilarzinho não tem tesouro nenhum. Olha que interessante agora essa informação. Porque Tem, quando não, eu pegar seja essa informação, né? Eu já tô dando entrevista até faz já um tempo. Até você vê que interessante. O Facebook lembrou ontem que eu tinha vindo aqui na Boa da Pan em 2013. Há 10 anos atrás. Até o Zico era apresentador aqui. O Zico é um tesouro. Era eu e o Zumbi. O Zico é o tesouro aqui da Jovem Pan. O Zico tá aqui desde a época do Zulmiro. Só tinha ele e o Zumbi. Ô, Zicão, posso te falar? Você é bem acomodado, né, Zicão? Que ele te deu o caminho do 1 bilhão em 2013, Ele já te Zicão. contou essa Mas história 10 você anos acha E que atrás. você só agora compra o detector de metal? Mas eu fui tentando, observando, Zico! estudando. Né? Demorou 7 anos, Zico! Eu tô no rastro dele. Se ele encontrar, eu encontro. Ele tem mais capacidade. Ah, Zico! Fique tranquilo, vamos chegar lá. Vamos fazer parceria com a Debreche, presidente. Ai, boa ideia fazer com você. Por isso que eu fiquei preso aqui, pra estudar um pouco mais. Faz sentido, tudo faz Tá tudo sentido. explicado. Inclusive tinha um pirata chamado Dr. Sérgio Moro, que esse pirata já estava à frente. Tá certo, sabe? Então, mas olha que interessante. Eu dando. Eu dando. Ainda bem que o Marcos não perde o fio da meada ali, né? Porque a gente... Eu estava aqui em 2013. E aí? E daí. Só menos cabelo, né? Que eu implante e pau. De tudo que ele contou até agora, essa é a informação que mais nos impressionou. Zico estava aqui dentro. Sedânio, A pirata. gente acreditou em tudo, mas nisso, olha. Agora isso aí foi. Tipo, né? Que nem ele contando, porque daí chegando aqui com o neto, não sei de quem, o filho do Zumbi. Tá tudo certo agora. Em 2013, o Zico já Não! Ô, Zico, pô. É, muito bom. Uma né? lenda, né? Uma lenda. Uma lenda. Lenda do rádio. Uma lenda do rádio. Você pensa que daqui a 10 anos quem vai estar nessa bancada contando essa história? Não, em 2023 eu estive aqui e o Zico já estava aqui. Marcos, você tem uma missão. Você tem uma missão. Colocar Escrever o Zico. um livro do Zico. Ora, a biografia Não, do o homem. que me preocupa é se daqui uns tempos netos dele virem contar a história. Porque, você vai inclusive, tá meu aí. avô falava que você já estava aqui. Meu E avô. o Zico vai estar aqui, ó. É verdade. Inclusive, meu avô falou que você convidou ele pra participar do podcast. E ele foi. Isso, um podcast. Escreveu a carta. Sumiram o cast. Sumiu o cast. Ah, não. Ai, meu Ah, Deus. não. Agora não.
Marcos, continua pra gente, não se por deixe favor. vencer. O que acontece? E daí eu dei uma série de entrevistas já ao longo, desde 2006, tudo. E no ano de 2010 aconteceu uma informação muito interessante. Um taxista polonês entrou em contato. Eu fui me encontrar com o cara lá em Santa Felicidade. Ele falou: Marcos, meu bisavô imigrou da Polônia em 1860. Ele veio da Polônia, Da aqui Polônia. pra te Cara, ver. de todos os imigrantes, né? Imigrantes, Inglês e tudo. Polônia. Russo, enfim. cubano. E esse bisavô dele entregava Agora só Venezuela. aguaceiro, ele entregava água de charrete pros foreiros da região. E ele falou: Marcos, meu bisavô entregou água de charrete pro pirata e o pirata pagou ele com um dobrão de ouro. E eu, opa, um dobrão de ouro. E o interessante é que o Zumiro conta naquelas cartas do ano de 1896 que existia o depósito de tesouro na Ilha da Trindade, mas existia um outro depósito de tesouro aqui em cima na Ilha do Cardoso, onde ele se abrigava quando fugia de um navio de guerra. E bem ao norte da Ilha do Cardoso tem a pequena Ilha do Bom Abrigo. E existe a lenda de um tesouro pirata na Ilha do Bom Abrigo. Também? Onde fica isso? Também. É bem ali ao sul, perto da Barra de Cananéia, ali, ao de norte Cananéia. ali da Ilha do Cardoso. O que eu imagino? O Zulmiro, quando chegou aqui, que ele veio fugido, ele pegou a escrava e ele sabia que ele ficava a vida dele inteira aqui. Ele deixou aquietar o negócio, baixar a poeira, ele foi até essa Ilha do Bom Abrigo, na Ilha do Cardoso, pegou esse pequeno tesouro que tinha ali e trouxe pra cá, porque aqui em Curitiba ele viveu por 60 anos de forma isolada, sem trabalhar, sem nada. O terreno dele era grande, aqui eu encontrei até a prefeitura intimando ele pra pagar uma multa pelo excesso de terra dele. E era uma pessoa assim que, imagine, não trabalhava. Boulos. E ele só frequentava, interessante, existia uma parada de tropeiros, que era a Casa do Burro Brabo, lá no Bacaxeri, que toda a produção da erva mate era feita pela Estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. E a Estrada da Graciosa passa onde no Erasto Gettner hoje, Gettner, ali. isso mesmo. E essa Casa do Burro Brabo era um imóvel onde era uma parada de tropeiros, uma hospedaria, e também foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. Que aí você foi, né? Eu já frequentava. E tenho colocado um adendo, porque o nome? Porque quando eu estava lá junto com o Zumiro, o cara falou assim, vai ficar com essa cara de burro brabo aí? Aí deram o nome, que a menina não queria fazer nada. Aí deram o nome de casa burro brabo, por minha causa. Paga uma dose de rum. Pega uma dose de rum. Então, e daí o pirata, eu sempre imaginei que ele deixou alguma coisa escondida aqui. E agora nós fomos rastrear aqui atrás da Universidade Livre do Meio Ambiente. Até nós estamos falando com os proprietários aqui da região, fazendo um acerto com eles para nós podermos passar detectores de metais. Aí, Zico. Aí, Zicão, Porque hoje existe. Entra na onda, Zico. Tem hoje É o teu momento. a lei do achado do tesouro, que antigamente, antes de 2002, o que é você isso? encontrava Se você achar no subsolo, hoje tem a lei do achado do tesouro sancionada em 2002, que se você encontrar alguma coisa no teu terreno, é teu que você encontrar. Uau! Se eu paguei, Eu é moro meu, aqui né? perto, gente. Eu vou dar. Não, mas o terreno não é teu, é do dono do condomínio. Se Até você achar, já é. a gente tá É tentando, verdade, eu tô fazendo eu até tô em um condomínio. contrato Só do pra te dono. lembrar, você é pobre. Não acaba com o meu brilho, eu tava sonhando aqui. Mas Eu ia você ter que Paga gastar o aluguel num detector. apartamento. Antigamente, então, se eu achava no meu terreno, eu tinha que... Tinha que, se você declarasse, a União pegava a mão, passava a mão em tudo. Daí em 2002 eles regularizaram essa lei do achado do tesouro, que realmente Interessante. o que você achar no teu terreno é teu. E no caso que eu vou fazer uma prospecção agora com esse dono, nós vamos fazer um contrato no cartório, que 50% é dele e 50% é meu. É isso que eu ia falar, e se eu Entendi. achar no terreno do vizinho? Sem meio a autorização, meio? com autorização dele é meio a meio. Sem autorização dele, é tudo dele. É tudo daí. dele. Então, galera do Pilarzinho aqui que tá ouvindo o Boa da cheio de Fã, buraco Comece a agora. escavar aí, ó. Hoje. Tem o tesouro coisa. pode estar escondido aí no terreno de vocês. Será que não é isso que acontece lá em Tamandaré? Que tem muito buraco lá. Com certeza. Eu vou com o detector lá. Será que a galera não tá escavando? Vou com o detector lá. A própria prefeitura. Sim. E outra informação que vale a pena compartilhar com os ouvintes dessa história, porque assim, essa é a história mãe de Tesouros e Piratas, porque os grandes clássicos da literatura nossa, o primeiro foi o livro Conde do Monte Cristo, escrito em 1844 pelo Alexandre Dumas, que traz a Ilha de Monte Cristo, que é essa Ilha do Tesouro. E isso é baseado nesse carregamento que o bando do pirata Zumiro roubou dos espanhóis, que esconderam na Ilha da Trindade. Quando os piratas do bando dos Zarolho foram torturados lá em Cuba, eles confessaram que o tesouro estava escondido numa ilha deserta. E essa informação chegou nos ouvidos do Alexandre Fidel, Dumas, ó o Fidel e aí. ele escreveu O Conde do Monte Cristo. E um outro livro, que é o clássico sobre piratas e tesouros, que é o livro A Ilha do Tesouro, escrito em 1883 pelo Robert Louis
Stevenson, a primeira página é um pirata com uma cicatriz que entrega o mapa do tesouro, que é a história do pirata russo Zarolho. E agora, mais informação que eu descobri, até vindo a escrever esse livro nos documentos, que um dos piratas mais famosos da ficção é o Capitão Gancho do Peter Pan. E o Capitão Gancho, ele foi escrito... Sininho. Sininho, a fada Sininho. Ué, mas será que ele falou alguma besteira? E daí o que acontece? O Capitão Gancho, no romance do Peter Pan, ele fala que o Capitão Gancho estudou na escola inglesa de Eton College. E essa informação sempre causou muita surpresa nos historiadores britânicos, a ponto desse autor, o James Matthew Barrie, deu uma palestra lá em Eton College em 1927, falando da história do Capitão Gancho. E daí eu vim a descobrir que as cartas publicadas no Jornal do Brasil de 1896 pelo Edward Young estavam sendo replicadas no jornal inglês Financial News. E foi nessas cartas que esse autor, James Matthew Barrie, viu essa informação do pirata ter estudado em Eton College e ajudou ele a compor o personagem. Então o Capitão Gancho, o Zulmiro seria o verdadeiro Capitão Gancho. Até os ingleses, e eu mostrei essas informações pro cônsul britânico aqui no Paraná, o Adam Patterson, ele prefacia meu livro, e ele já falou: Marcos, nós já legendamos o livro, legendamos o documentário, e agora a gente vai sair agora em fevereiro uma reportagem muito legal na BBC em Londres, contando essa história. Sabe o que eu tô impressionado? Que eu não sei o nome dos meus vizinhos. Você sabe o nome de uma galera aí, cara. E ele é bom de número, de data, ele sabe tudo, né? Sim, eu digo assim. Ele é bem objetivo pra contar essa história, ele conta tudo. Né? Não, e eu tô aqui esperando só ele vai falar do Jack Sparrow, cara. Tipo, o Jack Sparrow deve ter alguma coisa do Jack Sparrow. Então, é que o Jack Sparrow, na verdade, ele vem dessa fase dourada, que todo mundo fala assim, existem duas fases da pirataria. A fase dourada da pirataria, que começa ali em 1700 até 1740, que é a fase dos piratas do Caribe, do Jack Sparrow, do Capitão Barba Negra, do Black Bart, Harry Morgan. E existe uma pequena fase dourada da pirataria, que é de 1800 até 1835, que os livros de história falam que em 1835 foi enforcado o último capitão pirata do Oceano Atlântico, um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto, foi enforcado em Boston. Até legal que com essa descoberta minha, ela reescreve os livros. Dom Pedro Gilberto. Era uma bosta, né? Uma bosta. Não era nada, jogava Boston. E daí com essa descoberta, os livros de história são reescritos porque o último capitão pirata do mundo morreu em 1889 aqui em Curitiba, no Paraná. Já se cruzaram os piratas contra os vikings? Então, é que os vikings, né, eram... Que o Ragnar é fodão, cara. O Ragnar Lodbrok. É, o Ragnar. Ragnar calças peludas. E me diga uma coisa, Marcos, em meio a tanta pesquisa, você não se deparou com, de repente, o interesse de outros tesouros? Porque eu acredito que a nossa Serra do Mar aqui é muito rica, porque é a caminho dos jesuítas, né? Olha só, até os jesuítas, essa coisa que eu falei do tesouro dos jesuítas, né? Ele quer algumas dicas spoilers. Ele vai pegar o detector de... Ele vai descer pra serra. Ele vai pra serra. E vai ficar lá na Graciosa. O quê? Ele já tem parente em Morretes, ele nasceu em Morretes, ele vai lá. Tô ali já, ó. Mas tá certo, Zico, mesmo. Porque o que acontece? Esses túneis, até que foram construídos aqui em Curitiba, no Bosque Gutierrez, foram construídos pela Companhia de Jesus. Porque os jesuítas, eles eram uma ordem, além de serem religiosos, eles eram empresários. Então eles tinham fazendas, escravos. Jesus era empresário? Não, jesuítas. Os jesuítas, tá. a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus. Os devotos. Eles tinham escravos, fazendas, mineravam ouro. Até o Vaticano começou a ficar tão preocupado que eles começaram a ficar muito poderosos. Até o Vaticano excomungou eles, tudo, pelo medo do poder financeiro que a Companhia de Jesus estava tendo. Então eles tinham um colégio jesuíta em Paranaguá hoje, que hoje é a sede do Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. É uma construção colonial de 4 andares, vale a pena conhecer. E os jesuítas tiveram também, eles passavam por Curitiba porque eles ganharam uma fazenda aqui em Ponta Grossa. Eles fundaram ali Ponta Grossa, eles ganharam uma sesmaria. E eles passavam por Curitiba e eles escolheram a região mais alta da cidade, aqui onde tinha uma fonte d'água, e construíram um complexo subterrâneo com 4 entradas que se conectavam numa sala central. E os jesuítas foram expulsos do Brasil. Que aula hoje? Em uma aula de história, né? Olha. Cara, eu tô assim, surpresa. O que eu tô de cara é que eu nunca vi isso aí no TikTok, cara. Vamos montar o TikTok do mundo. Sempre tem lugares pra se visitar em Curitiba, eu nunca vi isso aí. E daí, olha só, os jesuítas, eles foram expulsos do Brasil em 1759 pelo Marquês de Pombal. Só que a gente achou um documento que 7 anos antes, em 1752, um carregamento com 1,5 toneladas de ouro subiu a serra em 12 mulas e desapareceu. Eu imagino que alguma parte pode estar escondida na Serra do Mar e alguma parte dentro desses túneis. Até existe um projeto pra gente reabrir esses túneis, fazer uma escavação arqueológica pelo potencial turístico
turístico e pelo potencial, porque o tesouro jesuíta das Américas nunca foi encontrado. E se eles tinham uma caixa forte aqui, grande, subterrânea em Curitiba, com certeza eles ocultaram uma parte desse tesouro dentro aqui, que é próximo à rádio. Então Curitiba, ela tá no epicentro dos grandes tesouros, porque tem um enorme tesouro jesuíta, a possibilidade nos nossos subterrâneos, e o último capitão pirata do mundo também veio se esconder aqui e pode ter ocultado algumas moedas de ouro aqui na região do Pilarzinho. Então se tá Caraca, aqui é então- nosso. É nóis, é minha nosso. cidade. Aqui é nosso. Eu sou tem a lei que curitibana nos já, hein? protege, já era. Se tiver no estúdio, no horário aqui, que quem cavar nosso. cavar no É horário. nosso. Já se pensou que cavar pode agora- estar aqui embaixo dessa mesa? Se cava das 4h30 e 6h30, é nosso. É nosso. Então, e agora a história começa a crescer, porque agora a gente começou com essa expedição. Já tem, que nem é o que interessante, eu tava aqui aguardando ali, veio uma mensagem, a maior rede de TV da Polônia tá vindo agora em março fazer uma reportagem sobre a história do Pirata Zumiro. Uau. E aí a BBC de Londres também vai ser uma reportagem. A história vai crescer de forma grande. Palmas, Estamos, né, merece. negociando, Marcos né? merece palmas, gente. Legal, Sério. né? Parabéns. Que Você vê. crânio, que sensacional, que trabalho incrível, Marcos. Ó, eu fico E agora o agradecido. mundo todo, né, está vai de olho na crescer. história e está de olho em Curitiba. Você quer ver como o Marcos é o pica das galáxias? Uau. Além de tudo isso que ele contou, ele inventou um esporte. Ah, é Não verdade, foi? é O verdade. futsal, vocês O sabiam, né, futsal. Bruno? Ah, é. Ele Meu inventou Deus. um esporte, Forte, maluco. Mas é com barra de Como ouro? assim? Com barra de ouro? Sim, é o primeiro. Com barra de ouro? Sim. Sério, cara? É o primeiro esporte criado na história do Paraná. Eu inventei, eu misturei. é? Fute Como é o que é? Futsac. É uma bolinha de crochê com plástico granulado que eu conheci há 23 anos atrás na Austrália, que era o Rec-Sec, e eu trouxe aqui pro Brasil. E aqui eu misturei com futevôlei. Montei, criei uma quadra de 5x10 de largura com uma rede de 1,5 m, e você derruba a bolinha no campo adversário, joga 3 sets até 21 pontos corridos sem vantagem, individual ou duplas, construir quadros no Parque Barigui, construir Federação Paranaense, Catarinense, Gaúcha, Confederação Brasileira. Falando Foi do reconhecido Esse pelo homem Ministério. é o olha. cara. Sim, foi Tô uma coisa. falando, mano. Agora, tanto assim, tanto que só que a Amado. pandemia, né? Ela abafou nós um no pouco o calendário. esporte. Que é? Não, E nós no calendário. Quem quiser no meu calendário, calendário, né? depois de tudo Nem no isso, quem calendário. quiser meu Vamos calendário ainda. Não dá nem no vídeo da Rick aparecer. Barriga. Capaz o tesouro tá no meio da barriga nossa, no vídeo da Rich. É mais fácil achar o tesouro que eu e o Semer no vídeo da Rich. ô Cole, depois do Marcos, agora é você mais esquece fácil do meu perguntar pro calendário. Marcos o que ele não fez, porque ele fez tudo. Não, eu fico extremamente honrado pelas palavras. Deus, cara. E uma coisa legal, assim, também, agora pensando do ponto de vista empresarial, eu montei uma empresa agora, essa editora, licenciadora de marcas, e eu registrei a marca Pirata Zumiro no Brasil em todas as classes. E agora a gente vai começar a licenciar pra roupas, pra alimentos, pra bebidas, tudo, porque essa parte do tesouro Quero uma pirata... camisa igual a tua. Assim. Ó, faz questão, vai sair agora no mês que vem, eu venho aqui dar uma camisa pra todos vocês. Dá pra Ah, ter um que parque incrível. temático do Parque temático do Pirata Zumiro. Super, né? Pensou nisso? Sim, até... Eu posso Vai. ser o Pirata Zumiro pela história, Imagina daí. Vai, daí não pela vai. eu sou contemporâneo. Ô, Zico, imagina um parque temático do Pirata Do Pirata Zumiro. Zumiro. E todo dia às 19 horas tem o show do Pirata Um Zumiro. show. O Zico ali, ó, E entra fantasiado. você. Como seria a voz dele? E Vai. se os caras chegar lá e Ei, falar assim, Marujos, vamos, o Pirata Zumiro chegou. Tem tesouro pra todo mundo. Calendário. pode chegar lá, os caras falam, meu, os pirata tá velho, hein? Tá judiado. Caralho. Um pirata com detector de metal. Você tá pegando tesouro. Mas é pirata No final, na moderno. saída do parque, compre o detector de metal do Pirata Zumiro. Se botar pra vender. No final, o pirata tá dando cartãozinho do salão de Você beleza acha que lá. não tá Festa Tá guardando toda essa informação aqui pra frente. fizeram a sua escova na festa escova hoje, crianças? Escova de ouro. Não, e a festa de escova, o símbolo é amarelo. O ouro, né? O ouro. Vale ouro. Ah, eu já quero ir no parque do Pirata Zumiro. Eu vou ser o Ô, Bival. Marcos, já tem uma ideia aí pra você só, né? também. Uma viu? sacada Caraca, também. Uma é. sacada. Vai bombar demais. Ficou montado numa capivara. Imagine, cara. E agora também uma coisa legal que a prefeitura de Curitiba reconheceu e eles É vão botar. verdade, é verdade. Eu não sei o que é, mas é verdade. Eles vão colocar um memorial do pirata no cemitério municipal. Vai ter ali, porque hoje não tem túmulo do Zumiro. Naquela época, quando a pessoa morria, passavam-se 5 anos, eles tentavam entrar em contato com a
família não encontrava, eles tiravam os ossos e botavam outra pessoa e enterravam. É o que aconteceu com a Maria Bueno. E agora, com essa descoberta, com a expedição, com esse anúncio, a prefeitura vai construir dentro do cemitério um memorial do Pirata Zulmiro. E agora também a Câmara dos Vereadores, a gente vai entrar com um projeto de lei. O dia 24 de agosto, que é o dia que o pirata morreu, vai ser o dia do pirata e vai começar a ter um festival pirata na cidade. Vai ser no domingo, com banda, pirata, Eu vou vender, música. eu vou vender CD lá. Claro! CD pirata. Vai estar no lugar. CD pirata. Ô, você conhece a Confraria Costa? Sim, o Ivan é grande amigo meu. A Confraria Costa é uma das bandas piratas que vai tocar nesse festival pirata, tudo mais. Que legal. Porque assim, esses festivais piratas são muito famosos nos Estados Unidos, na Inglaterra. Que legal. E o Brasil nunca teve um, porque a gente nunca teve tradição com pirata. Mas agora, com essa história do Pirata Zulmiro com o Tesouro, vai começar a incorporar essa história. E é que nem a Juliana falou, é um ativo cultural e turístico pra nossa cidade. Sim. Que vai entrar, vai ter a rota do Pirata Zulmiro. Até o pessoal da Secretaria de Turismo tá fazendo uma rota que você sai do centro, porque olha que legal, tem um restaurante aqui na cidade de Curitiba, que é o restaurante da Tortuga. Eles inauguraram um espaço cultural dentro do restaurante, um museu do Pirata Zulmiro. Pô, que da hora. Expandiram todo, botaram minha pesquisa em quadros, bonecos piratas, tudo mais. Então eu imagino que com essa reverberação que a história vai ter nos próximos anos no mundo inteiro, com certeza Curitiba vai ser atraído os olhos. Que nem ano que vem o cônsul já quer me levar para palestrar nessa escola de Eton College. A gente vai convidar a Associação Britânica Real para ser uma das parceiras da expedição. Também eu te recebi convites para palestrar na Universidade da Flórida ano que vem. Então a história vai crescer de forma bem grande. Ô, meu, me adota, cara, pelo menos. Bota junto. E o legal é que a gente vai falar, né? O Marcos é nosso amigo. Já foi no Boa. O Zico vai falar. Eu vi ele duas vezes no Boa. Ele já foi 2 vezes. Eu conheço ele 2 vezes. Cara, que incrível. Marcos. Então, esses são alguns dos projetos pra 2020. Começando 24. agora, 23, 24 e 25. Aham. 25 vai ser realmente a expedição. E uma informação muito legal, porque assim, muitas pessoas perguntam pra mim, né, quando eu falo de expedição, todo mundo, pô, eu quero ir junto nessa expedição. E o que nós vamos fazer? A gente vai agora começar a desenvolver um aplicativo que vai ser tipo um videogame, e nós vamos fazer que nem aquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, nós vamos esconder alguns convites dentro do aplicativo. Pra Nossa, quem isso vai bombar encontrar, demais. vem com a gente pra A expedição. pirataria online. Online, vai ser tipo um game do pirata. Porque realmente, você vê, eu dou muitas palestras em colégios também, porque além desse livro documental, eu tenho 2 livros anteriores, um infantil ilustrado e um infanto juvenil, que inclusive agora entrou na Tem na 3 grade livros comigo. escritos? 3 livros escritos do Pirata Zulmiro. Cara, eu nunca li um livro. O cara já escreveu 3 da palestra do Não, mundo eu faço todo. Na verdade, Então, ele ó. escreveu uns, os outros 2 são piratas. Literalmente, né? Literalmente. Mas agora o livro também, o outro tinha entrado, o Infanto Juvenil entrou na grade curricular do 7º ano das escolas estaduais. Cara, que legal. Muito legal, porque resgata essa parte. Mas esse livro novo, que eu até trouxe um exemplar pra vocês aqui, que é esse, O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade. Uau. Esse livro tem 18 anos de pesquisa, são todos os jornais transcritos, as informações que eu coletei, que inclusive uma coisa interessante, o Edward Young, o amigo do pirata, ele foi assassinado em 1896 e nunca localizaram o assassino. A polícia na época não conseguiu encontrar. E não é que eu encontrei familiares também desse Edward Young, um ramo da família que mora em Curitiba, Capaz. e eles tinham um caderno de anotações, parece que as coisas de Hollywood. Esse cara era um encontra caderno, tudo. né? É um detetive, né? Ô Marcos, Caramba. uma pergunta. Você só trabalha nesse ramo ou você faz outras coisas de FBI assim também? Detetive, Né? literalmente. Detetive, né? literalmente. Ele Colocar encontra outros tudo. casos E no olha, nome O do Pirata Marcos. Zulmiro tinha uma amante. Mas olha que legal essa informação. E essa família da família Young, que derivam de um dos filhos do Young, ele tinha esse caderno de anotações antigos que estava escondido lá, que eles guardavam há mais de 40 anos, até desde mais de 100 anos. E nesse caderno tinha cartas da época de 1896. E eu fui lá, tive acesso a essas cartas, e baseado nessas cartas eu consegui localizar o assassino do Edward. Essa aí. CSI Curitiba. Eu sei que foi assassino do Eder. Foi o Jacob. Jacob. Foi mesmo. Ai, meu Deus. Foi o Jacob. Até saiu a reportagem, né, nos portais UOL, saiu na tribuna ali, pesquisador desvenda assassinato ocorrido há 125 anos atrás. E até eu mostrei pro um amigo meu, que era o delegado da homicídios, o Tito Barrichello ali, que até se elegeu deputado agora, ele falou: Marcos, eu já vi assassinatos serem resolvidos há 40 anos, mas há mais de 100 anos. E com essas informações que eu encontrei nessas cartas, que eu boto até nesse livro novo, mostrando
mostrando assim. Então, essa história é tão incrível que ela é cheia de arcos. Até uns amigos meus que eu tenho, grandes produtores lá do Rio de Janeiro, ele falou: Marcos, esse é um Game of Thrones pirata, porque você consegue contar várias coisas, vários arcos. Ô, meu, eu não consigo achar um par de meia em casa. O cara desvendou o assassinato. O Victor Wagner aqui, ó, queria ter 5% da memória do Marcos. Que honra. Caramba, E também a Celi Young Moreira, meu bisavô, o Edward. A Celi é bisneta do Edward Young, tá assistindo a gente. Salve de palmas, a Celi. A dela tá aqui, gente. Bisneta do cara que conheceu o pirata, tá assistindo. Celi, um beijo pra você. Cara, Olha, que cara. Ele podia ter sensacional vindo esse junto. programa. Se tivesse pensado nisso antes, trazia ela aqui. Ô, meu, Uau. quero mandar um beijo pro Anderson, que foi o Anderson que falou: meu, vocês têm que trazer o pirata. o Anderson, né? Ele ficou a semana toda, E não, ele- o Marcos. ele é tem que muito ir, seu o Marcos fã. tem que Sim, ir. o Anderson Muito querido E ele tá tal. na E live, ele eu tá acho. aqui, ó. Ele mandou pra gente, ali, ele ó. tá acompanhando. E o Mas Anderson, parceiraço Anderson, mesmo. você é o cara. E o Olha, assassino quem Beijo, é? cabeludo. Então, o assassino, olha que interessante, o nome dele era José Vieira Bastos, porque o Edward Young, ele se associou com esse José Vieira Bastos, esse cara que estava fazendo a ponte com o redator do Jornal do Brasil. Só que esse José Vieira Bastos era um estelionatário na época, um bandido. E daí ele dava golpes do conto do vigário. E o Edward, sem saber, foi se associar com esse bandido, tanto que eu encontrei esse José Vieira Bastos. Ele, né, o Edward foi assassinado em 1896, mas esse José Vieira foi preso em 1897, 98, 99, 1900, 904. Era um bandido da época, era um português. E ele dava esses golpes a ponto da Sociedade Carioca, um jornal da época, em 1897, saiu uma manchete alertando sobre os golpes desse José Vieira Bastos. E foi ele, na época, que era o principal suspeito da polícia, só que a polícia não sabia dessa história do tesouro, interrogou ele, não contou nada, ele saiu ileso. Mas com essas informações que eu exponho agora, com certeza ele seria preso na Caramba, época. Você descobriu muita coisa, expôs muita informação, mas tem um telespectador nosso aqui na live que, na Vamos lá. verdade, agora eu quero trazer isso pra você em primeira mão. Olha Ele que descobriu onde tá o tesouro. Porque parece que ele era muito íntimo do Zumir, ele chama até o Zumir aqui de Zuma. É o Bruno Jean. O Zuma. Ele conta aqui, ó. Eu e o Zuma porque sou bem íntimo do Zumiro, a gente já sabia que ia ter bastante gente tentando achar o tesouro. Tá no Boa da Pan. O nome do tesouro é Gil Brito. E realmente, um verdadeiro tesouro. O que tem de Gente. pretendente essa menina? Não, Realmente Gil é um Brito tesouro com D. muito precioso. Não é o assunto. Marcos Juliano, já aqui quer na dizer, hora boa do seu rádio. Show! Tivemos uma aula de história pra que fechar aula? a semana e tem muito mais. Ô Marcos, o seu livro, Exato. seus livros, né? Pra quem tiver interesse, quiser ler, Como quiser que comprar. faz? Eles estão hoje disponíveis na internet, tem na Livrarias Curitiba, mas se você digitar no Google livros Pirata Zumiro, esse Tesouro Pirata, ele tá disponível na Livrarias Curitiba. Esse livro tá R$ 82,90, os outros tá R$ 42, também 90, mas eu recomendo hoje que esse livro tá sensacional, por causa que ele conta toda a história, são as fontes primárias agora. Graças a esse livro que essas portas estão abrindo. E agora a gente começou a tradução desse Esse é livro. nosso? Esse é de vocês. Uau! Apresentaço. Posso dar uma sugestão? Acho que tinha que ficar com o Anderson. Mas eu Com vou te falar, certeza. o Anderson pegou um livro pra ele, ele comprou um livro, o Anderson então é comprou. do Zico, que o Zico foi amigo do cara. Aí, ó. Já tava aqui há 10 anos. 10 anos, o Anderson comprou um livro. O Anderson pegou um livro pra ele. O Eu Zico leio- ganhou da vez passada esse livro, não? Não tinha. Ah, eu era o outro. Eu vou Esse é ler e recente. depois todo mundo vai ler. Boa, Vai eu passar quero pra muito. todo mundo. Eu quero Exato, muito. vamos ler, vamos Vale ler. a pena mesmo. Eu quero muito. E Marcos, suas redes sociais pra galera poder te acompanhar, Acompanhar. ver toda essa história, desenrolar e os projetos, né, de Sim. 2023, 24 e 25. Sim, vale a pena. No Instagram, você pode me achar no marcosjuliano77, arroba, né, marcosjuliano77, ou também arroba Piratasumiro. E também no Facebook é marcos.juliano ou Piratasumiro. São as duas redes sociais que eu mais uso, onde divulgo os projetos. Vale a pena o povo conhecer. Mas Vale agora, muito a pena, Mas se você muito digitar agora isso. Piratasumiro mesmo, tem várias reportagens saindo e tudo mais. E agora eu imagino que com a expedição sendo anunciada após o carnaval, que deu o museu, até o Museu Paranaense, nós temos reunião para entrar com o projeto, mergulhar, o governo do Paraná, essa história vai explodir no mundo inteiro. O cônsul britânico, ele falou tem bem assim que pra mim. explodir. Ele falou: Marcos, se prepare que a tua história vai ficar mais famosa aqui no exterior, porque lá eles têm uma cultura pirata muito grande. Muito na grande, Inglaterra. sim, e bem maior que Bem aqui no maior que a Brasil. nossa. Ele falou: se Aham. prepare que a tua história vai explodir quando você pisar lá fora. Partiu Vai Irlanda. pegar fogo, vai ser aquela Cara, coisa, ó. Marcos, isso aqui o que representa? O Offenbock. Você é o pirata austríaco, né? O austríaco. Você é pirata? É, né? É que meu avô nasceu na Áustria, o Offenbock é austríaco. Caraca, Mas, até ó, o nome ajuda. Ô, né? meu bisavô é da Áustria também,
Mas ó, uma informação curiosa agora que eu vim descobrir esse tempo, que essa caveira com ossos é um símbolo crístico, porque aqueles monges essênios... Não é do Fanáticos, do Atlético? Não, também eles usam, né? Mas os monges essênios utilizavam, o que eles faziam? Quando morria a pessoa lá e decompunha-se os ossos, eles pegavam só a caveira e os fêmurs, cruzavam e botavam dentro de um caixote. E esses monges essênios eram onde Jesus Cristo ficou. E depois quem resgatou essa história foram os templários, eles utilizavam a caveira com os ossos, e depois os piratas resgataram, porque realmente é um símbolo que dá medo. Tanto que hoje você encontra em frasco de veneno, em algum lugar que dá morte perigosa, perigo, né? Mas é um símbolo crístico, a caveira com os ossos, e é o símbolo, né? Mas é muito legal essa história, eu fico muito agradecido de poder estar aqui com vocês hoje e a compartilhando gente com os que ouvintes. agradece essa aula, a sua presença. Que crânio, sério, todo sucesso do mundo pra você, a gente vai estar aqui te acompanhando. Sério, ficamos aqui admirados por você. Agora, Anderson, muito obrigada por trazer o Marcos Juliano aqui no Boa da Pan, a gente agradece demais. Volte outras vezes, não precisa esperar mais 10 anos pra voltar. Com certeza. Exato. Volte sempre que tiver atualização dessa história, alguma novidade a respeito disso, venha contar Com aqui certeza. em primeira mão. Falo com o Anderson, olha só, quando a gente tiver agora, eu acredito que até o segundo semestre, nós vamos ter a carta branca total, a expedição fechada. Quando for anunciada de forma oficial, eu faço questão de vir aqui com vocês, comunicar. Como é que a gente vai tem que poder? prestigiar uma história dessa que é daqui, o mundo todo abrindo os olhos, prestigiando, e muitas vezes a gente que tá aqui tão perto não valoriza. Exatamente. E não conhece, E Vai não ser conhece. sempre seu pra você voltar quando e quantas vezes você quiser. Extremamente agradecido, muito obrigado Juliano, mesmo, hein? muito obrigada. Que Tô sensacional. louco pra achar o convite do William.